Você tem dúvidas sobre registro de nascimento de filhos de brasileiros nascidos no exterior e nacionalidade brasileira? Então, assista o nosso programa, porque nós vamos falar sobre esse assunto. Olá, eu sou Renata Lily White, advogada de imigração, e hoje estou aqui com a vice-cônsul geral do Brasil, aqui no Consulado Geral do Brasil em Atlanta, a Marília Lacerda. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Posso chamá-la de você? Claro, com certeza. Muito obrigada por ter aceitado realmente o nosso convite para discutir assuntos de muita importância para a comunidade brasileira, né? Um assunto de registro e nacionalidade, sempre há muitas dúvidas, pessoas ligam interessadas não apenas para o consulado, como também para escritórios de advocacia, né, outros locais que recebem essas dúvidas frequentes, né? Por exemplo, tenho filhos nascidos no exterior, mas sou brasileira, né? Como faço esse registro? Bom, primeiramente, Marília, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre você, seu trabalho aqui no Consulado, né, Geral do Brasil em Atlanta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito legal a gente ter sempre esses canais que abrem as portas para a gente esclarecer a comunidade brasileira, para a gente tentar explicar um pouquinho mais o que é o nosso trabalho, qual é o nosso papel, né, aqui, e como a gente pode efetivamente estar prestando os nossos serviços para a comunidade. Eu sou a Marília Lacerda, como você falou, sou de Brasília e estou fazendo 20 anos de serviço exterior esse mês. Então, eu estou há 20 anos aí trabalhando com a comunidade brasileira em vários países. Já trabalhei aqui, nós abrimos o consulado de Atlanta em 2008, então eu fui uma das primeiras aqui, abrimos o consulado e estamos há 15 anos já funcionando bem e cada vez melhor, eu acho, né? Mas depois daqui eu fui para a Itália, servi lá durante 6 anos, depois eu fui para a Indonésia, servi a comunidade brasileira lá. Depois eu fui para o Brasil, voltei e trabalhei com as eleições e com a pandemia, foi justamente na época da pandemia, então nós fizemos repatriação dos brasileiros que estavam no exterior, fizemos bastante disso, depois das eleições, e aí agora eu estou aqui de volta, então gosto de Atlanta, conheço bem a comunidade aqui, estou bem, estou em casa. Que bom, seja bem-vinda de volta e muito obrigada aí pelo trabalho, né, incessante com a comunidade. Eu estou vendo que o consulado está cada vez mais engajado, né, com a comunidade, principalmente nas mídias sociais, né, a página do consulado, né, o perfil no Instagram está bem ativo, cada vez mais vídeos, e eu acho isso de muita importância, muito relevante, que essa informação de utilidade pública seja divulgada nos meios que estão, né, mais populares hoje em dia, como Instagram, Facebook e tudo. Então, parabéns pelo serviço, trabalho, muito obrigada, né, mais uma vez aí por estar aqui. Vamos começar a falar sobre o tema, que é um tópico bem denso, né, as pessoas pensam que não, mas a gente estava aqui batendo um papo anteriormente à entrevista e eu pude perceber, né, que é um tópico mais complicado do que parece. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa situação de registros de filhos de brasileiros nascidos no exterior. Como, por exemplo, uma criança, né, a filha de pelo menos um dos pais, né, tem que ser brasileiro, e que deseje registrar o seu filho no consulado. Como é que é o procedimento, os prós e os contras? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que o mais importante a gente falar agora, de primeiro esclarecer, é que a nacionalidade brasileira, ela se dá com o registro de nascimento e não com o passaporte. Então, o passaporte é a consequência. Vai ter um passaporte depois, um CPF para essa criança, mas tudo começa com o registro. Como lá no Brasil também, né? Exato. Então, nasceu um bebê, você vai para o cartório e registra. Esse é brasileiro nato, mora no Brasil. Nasceu um bebê aqui, é filho de pai brasileiro, é filho de mãe brasileira, aí você registra no consulado,
que é o mais perto de você. Então, você tem o direito ao registro de nascimento é para todos, quem mora no Brasil e quem mora no exterior. Se você tem um filho aqui e você é brasileiro, o seu filho tem direito à cidadania brasileira. E isso é feito pelo registro de nascimento. Sim. Na repartição consular, no normalmente. consulado, exato. Sim. E a pessoa deve levar o quê? O registro de nascimento daqui, americano, para comprovar o nascimento? Quais são os documentos, mais ou menos assim? Pode dar uma ideia para a gente? São 5 documentos que a pessoa leva em geral, tá? Ela vai levar a certidão de nascimento americana da criança, né? Então, sempre documentos originais, tá? Então, ela vai levar essa certidão de nascimento dela. Aí, o pai e a mãe, sejam brasileiro e estrangeiro, ou os dois brasileiros, precisam apresentar 2 documentos cada um. Um documento de identidade, pode ser um RG, pode ser um passaporte, pode ser uma carteira de motorista, né? Um documento de identidade e um documento de nacionalidade, que no nosso caso do Brasil é ou o passaporte ou uma certidão de nascimento ou casamento. Okay. Tá? Então, são 5 documentos. Documento do pai de nacionalidade, documento do pai de identidade, documento da mãe de nacionalidade, documento da mãe de identidade e a certidão da criança. E a certidão. É só isso. É gratuito, sai no mesmo dia, né? Então, você entra lá no e-consular, tira foto de tudo, faz todo o upload, preenche os formulários direitinho. A gente diz, está tudo certinho? No dia do seu agendamento, você pega tudo, põe numa pastinha debaixo do braço, chega lá com os originais, não paga nada e recebe na hora a certidão de nascimento da criança. Perfeito. Uma coisa legal que a lei nova também institui é que os novos registros de nascimento já vêm com CPF. Então, a criança, na hora que faz o registro, já recebe um número de CPF. Tá? Então, você nem precisa se preocupar com isso, que já vai com CPF também. É o 2 em 1, né? Exato. Marília, agora me fala o seguinte, isso para crianças, vamos dizer, menores de 18, isso. Né? Como é que fica, por exemplo, a situação de uma criança que já passou dos 18 anos, ou seja, já é um adulto, né? E nunca houve registro de nascimento dele aqui. Como é que ele faz agora? Passou dos 18 anos, tem jeito? Tem jeito, o direito à nacionalidade brasileira é para sempre, tá? Então, assim, não precisa se preocupar, meu filho já tem 18 anos, nunca mais vai poder ser brasileiro. Pode, vai ser um pouquinho mais complicado, porque vai pedir mais documentos, tá? Então, em primeiro lugar, ele precisa, além dos documentos que eu falei, ele vai ter de apresentar mais 2 testemunhas. Então, ele vai ter que conseguir 2 pessoas que vão lá junto com ele no consulado, no dia tem que ir no consulado, porque todo mundo tem que assinar o livro, dizendo, sim, eu conheço, ele é brasileiro mesmo, filho do fulaninho e da joaninha. Então, assim, além da documentação, você ainda precisa de 2 testemunhas. Então, um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim, mas é gratuito do mesmo jeito. E aí tem algumas coisinhas que vão ser um pouquinho mais complexas, né? Por exemplo, tem mais de 18, se for homem, tem de fazer também o alistamento militar, mas não posso fazer o militar sem o registro de nascimento primeiro. Sim. Então, quer dizer, uma coisa vai meio puxando a outra. O CPF, do mesmo jeito. O CPF ele não faz sem o título eleitoral. Então ele precisa fazer o título eleitoral. Mas para ter o título de eleitor, ter o título tem de ter a certidão. Então, ou seja, ele vai precisar voltar no consulado mais vezes. Sim. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então tenta fazer antes, né? Se você tem um filho que é menor, não espera ele fazer 18. Faz antes, porque é mais rápido, é mais fácil, né? Dá menos trabalho. Se você esperar para ele depois que ele tem 18 anos, tem jeito? Tem jeito, mas aí é um pouquinho mais trabalhoso, porque envolve outros documentos. É um pouquinho mais burocrático, né? Isso. E Marília, outra situação agora, e se eu não quiser registrar esse filho nos Estados Unidos? Se eu já estiver voltando para o Brasil e pensar, não dá tempo, vou deixar para ver isso quando eu chegar no Brasil, pode ser feito? Pode, é uma excelente pergunta. Pode ser feito no Brasil? Pode, mas também tem os seus procedimentos, né? Tem os requisitos. Tem
uma coisa que é muito importante ficar muito claro, se você decidir fazer o registro no Brasil, direto no cartório, antes de tudo, os documentos americanos, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas se você estiver no México, são os documentos mexicanos, se estiver na China, os documentos chineses, têm de estar apostilados, tá? Então, a gente não faz apostila no consulado, você vai lá no órgão que faz a apostila, no caso aqui os órgãos americanos, apostila esses documentos para poder levar para o Brasil, tá? Então, primeira coisa. Segundo, esses documentos têm de estar traduzidos, porque eles estão em inglês e, né, o governo brasileiro não aceita o documento em outra língua. Então, quando você chegar no Brasil, você vai entrar lá na internet, procurar um tradutor juramentado e vai traduzir. Pode traduzir aqui nos Estados Unidos? Não, tem que traduzir no Brasil com o tradutor juramentado. E aí sim você leva esses documentos para um cartório, tá? Então é possível fazer? É. É gratuito do mesmo jeito? É. Mas tem uns passinhos que você tem que tomar antes e uma coisa muito importante. Quem decide fazer o registro direto no Brasil em cartório tem de lembrar que este registro é condicional. Ele vai ter a cidadania brasileira até os 18 anos. Somente até os 18 anos. E depois, Marília, o que eu faço com esse menino, né, que não é mais brasileiro? Ele, até os 18 anos, precisa, assim que fizer 18 anos, tem que optar pela nacionalidade brasileira, tá? Isso é um processinho simples, mas é um processo que ele tem que passar, tá? Porque se ele não fizer isso, ele perde essa nacionalidade. Automaticamente. Automaticamente. Ao completar 18. É por isso que a gente recomenda que faça aqui no consulado. Porque fazendo o registro no consulado, o registro é para sempre. Ele é brasileiro. Exato. Ponto. Não tem que fazer opção Não tem de fazer quando opção. completar 18 anos. Isso. Agora, fazendo direto no Brasil, quando ele fizer 18 anos, ele vai ter de optar por manter a nacionalidade brasileira. Ou se ele não quiser, quer saber, não quero mais ser brasileiro, é só deixar que ele perde automaticamente. Tá? Sim. Agora mesmo nós estamos com um caso desse no consulado. Um rapaz que fez o registro direto e quer um passaporte brasileiro. A gente não pode dar que ele já tem 18 anos, né? Agora eu não posso mais dar o passaporte para ele. Porque ele não Porque fez, ele não é mais brasileiro. não fez a Então opção. ele vai ter de ir ao Brasil e fazer a opção. Ou contratar um advogado para fazer a opção. A opção. Aí sim, até os 18 ele é brasileiro. Passou dos 18, se ele não fizer a opção, ele perde. E uma coisa importante também, como a nossa lei mudou, e a lei muda o tempo todo, existem aí algumas pessoas que foram registradas em consulado que tem lá embaixo, assim, na certidão, assim, ó, ao fazer 18 anos, Verdade. ela Eu tem já de vi. optar pela nacionalidade. O que eu faço com essas pessoas? Ela precisa optar pela nacionalidade? Não. Ela só precisa pedir uma segunda via da certidão de nascimento sem aquela observação, tá? Porque a lei, na época, obrigava ele a fazer. Só que a lei mudou e agora quem é registrado ou foi registrado em consulado não precisa mais fazer. É para sempre a cidadania. Então, pede uma segunda via sem aquela anotação e pronto, é brasileiro, tranquilo. Perfeito, Tá? perfeito. Muito esclarecedor. Algum ponto que você queira falar mais sobre essa questão da nacionalidade? Eu acho que... Tem uma coisa a mais que eu acho importante, que são os casos de adoção. Sim. Crianças que são adotadas no Brasil, mesmo quando bebês, por exemplo, elas não perdem a nacionalidade brasileira, tá? Mesmo que os pais sejam estrangeiros. Então, nós tivemos o caso de uma moça, ela chegou lá no consulado pedindo visto. A gente olhou, viu a certidão de nascimento dela, nascida no Brasil. Se nasceu no Brasil, é brasileira. Não, mas eu vim para cá, eu era bebezinho e os pais missionários me adotaram e eu não sou brasileira, não falo português, não sei nem para que lado vai isso. Não, a senhora é brasileira, cadê um decreto, alguma coisa de juiz dizendo que você não é mais brasileira? Não tem. Tem um decreto de adoção dizendo que você foi adotada pelo fulano e pela cicrana, americanos.
E tudo bem, agora você tem a cidadania brasileira e a americana, mas você não deixou de ser brasileiro. É verdade. E aí ela ficou meses, tá? Pedindo visto e insistindo, mas eu quero visto, eu quero visto. Não posso te dar um visto, você é brasileira. Você vai com passaporte, mas eu não sei, eu não falo português. É brasileiro, então não interessa. Você foi adotado, não pede a nacionalidade brasileira. Muito tá? importante isso também. É brasileiro, a não ser que você peça. Tá? E você só pode pedir depois que fizer 18 anos. Que aí tem a renúncia, Exato. aí é diferente. Exato. Né? A renúncia da cidadania. Ok. Mudando um pouquinho de tópico agora, Marília, vamos falar um pouquinho sobre a questão do passaporte, viagens, essas coisas todas. Nesse caso aí, vamos dizer, de um filho que não foi registrado aqui nos Estados Unidos, né, no consulado, nasceu aqui, filho de brasileiro, nunca foi registrado no consulado, e quer um dia viajar para o Brasil, mas só tem o passaporte americano. Como é que fica a situação, né, dessa pessoa viajando? Se for menor de 18, como é que é a situação? Tá, então, quem nunca foi registrado, seja aqui no consulado, seja em qualquer outro consulado brasileiro, em qualquer outro lugar do mundo, ou no cartório, tá? Não tenho registro de nascimento brasileiro, eu só tenho registro de nascimento americano. Eu sou uma criança americana. Ele é só americano para as autoridades brasileiras. Então, ele não vai para o Brasil com passaporte, mesmo sendo filho de brasileiro. Ele vai com o passaporte americano dele e ele vai como estrangeiro. Então, como ele é americano, ele vai precisar de um visto. De um visto. Então, Essa ele é uma pede o dúvida visto. Também tá? frequente, que deve ser pedido nesse caso. Sim, ele não embarca ele não sem embarca. visto. Exatamente. Ele precisa ter um visto no passaporte. Sim. Agora, para pedir o visto dessa criança, você vai ter todos, assim como no passaporte você tem os requisitos, no visto você tem os requisitos também, né? Tem que ter, como é menor, tem que ter autorização do pai e da mãe. Tudo tá? isso. Nós tivemos o caso, por exemplo, de uma senhora insistindo que na sentença dela, ela era divorciada do marido, divorciada de um americano, ela brasileira, a criança com o nome dos dois pais, né, do pai e da mãe. E ela querendo visto, só ela autorizando. Não, o pai tem que autorizar. Não, mas eu não tenho mais contato com o pai. O pai tem de autorizar. Não, mas ele é americano. O pai tem de autorizar. Ou seja, não é porque é visto que é mais fácil. Não. Não é porque é visto que a gente afrouxa. Não, pelo né? contrário. A gente é mais criterioso porque é um estrangeiro entrando no nosso país. Com certeza. E visto, muito importante, visto não é direito. Ah, mas ele é filho de brasileiro. Não é direito. Ele vai ser tratado como um estrangeiro, normalmente vai entrar na fila, vai e esperar. a gente pode negar o visto porque a gente está negando o visto. Ou seja, ninguém tem direito a um visto, nem o filho do brasileiro. Então, se você não tiver a documentação toda, completa, arrumadinha, notarizada, porque é menor, então tem que ter assinaturas notarizadas do pai, da mãe ou do responsável legal, seja ele quem for. Se você não tiver tudo certinho, todos os pingos nos is, todos os t's cortadinhos, o visto não vai ser concedido. Mas o meu filho, acontece toda semana no consulado. Eu nego o visto e aí recebo um e-mail indignadíssimo. Eu sou brasileiro e vocês estão tratando o meu filho como estrangeiro. Exato. Você não decidiu que seu filho vai ser americano? Exato. Então, ele vai ser tratado como estrangeiro. Inclusive, se for para o Brasil, tem tempo que ele pode ficar lá, não pode ficar 6 meses curtindo a vovó, curtindo os primos na praia, não pode fazer estágio lá na barraquinha do tio, entendeu? Não pode trabalhar lá na empresa do cunhado, ou seja, ele é estrangeiro. Se ele for para o Brasil, tem de ter, tem de ter o visto certo para trabalhar, tem que ter o visto certo para brincar, tem que ter um visto para cada propósito. Como é aqui também, né? Que às vezes as pessoas falam, eu vim como turista, mas estou trabalhando. Não. Tecnicamente, você não pode trabalhar. O visto de turista não lhe dá o direito de trabalhar. Turismo é turismo. Isso. Trabalho é outro tipo de visto, né? Isso. Então, e eu neguei. Essa semana mesmo eu neguei o visto de um brasileiro que tinha ficado lá, aliás, um americano, né, filho de brasileiro, que tinha ficado lá há mais tempo. Então, tinha multas com a Polícia Federal porque ele ficou além do tempo.
E eu neguei, eu falei, enquanto você não pagar sua multa, você não volta para o Brasil. É isso aí. E mais, paguei a multa, mas eu já ultrapassei meus 180 dias por ano, tenho que esperar mais 180 dias para poder voltar. Sim. Então, se eu precisar ver a vovó, porque ela passou mal e tá... Não vai. Não tem como. Porque você já ultrapassou seu tempo de estrangeiro lá no Brasil. Então, Tem que pensar, né? A melhor opção é registrar o filho, né? De preferência antes que complete 18 anos. Fica a dica aí para os brasileiros, não deixem de registrar seus filhos. Eu vejo muita resistência, às vezes, as pessoas falando, não vou registrar porque tem a questão do serviço militar, porque tem a questão da votação e tudo, não sei o quê. Mas ainda é a melhor opção. É a mais prática. Exato. É um direito que a criança Exato. tem, que você não está privando o seu filho desse direito. E a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, Com Renata? certeza. Veja o que está acontecendo aqui. Como a lei americana mudou. Em menos de um ano. Drasticamente. Exato. E a lei até mudou. Com relação A aos imigração. direitos de birthright citizenship Exato. também, né? Que está querendo mudar cada vez mais. Exato. Então, assim, para que você vai esperar que a lei mude? Exato. Faz agora, é mais fácil, é tranquilo. certeza. Não espera não, porque o mundo está mudando e muito rapidamente e a gente não tem como garantir, né? É verdade. Então, é vamos verdade. fazer. Não vejo por que essa resistência de você registrar o seu filho, entendeu? É um direito dele, é gratuito. E se depois ele fez 18 anos, não quer mais, fala, quer saber, nunca nem pisei no Brasil, não me interessa e tudo, aí ele entra online no site do Ministério da Justiça e pede a perda. É um processo online que você faz super simples, tá? Então, assim, mas pelo menos ele tem né? Porque aí na hora da pandemia, ele quer ser repatriado junto. Exato. Né? É verdade. E aí não dá, né? 2 pesos, né? Não dá. 2 medidas. Ok. Dá tempo da gente falar um pouquinho sobre registro de casamento e divórcio? Só dar uma Não passadinha. sei se a gente fala sobre registro de casamento, mas uma coisa importante sobre registro ainda de nascimento, que envolve o casamento, é a questão da mudança de nome. Nós não podemos fazer registro de nascimento quando os pais da criança mudaram de nome por conta do casamento, geralmente por conta do casamento, mas aqui também tem a questão da nacionalidade. Às vezes ele tem a nacionalidade e muda de nome. Verdade. Né? Na Itália tem muito isso, né? Que quando você se torna cidadão italiano, você tem que mudar o nome. E aí, lá, 99% das pessoas têm esse problema. Então, nós não podemos fazer esse registro. O que tem que fazer antes? O registro de casamento no consulado. Tem que registrar. Então, você tem que fazer as duas coisas. Faz o registro de casamento, já coloca que você agora passou a assinar Fulana da Silva Smith, né, com o seu nome americano, bonito, chique, e faz o registro de nascimento da criança depois. Dá para fazer tudo junto? Dá. Tem no e-consular tem um servicinho que a gente chama de combo, tá? A gente até vai colocar um peça pelo número, assim, que vai ficar mais fácil. O combo, o que é? Você faz o registro de nascimento, mais o passaporte, mais o CPF, tudo junto. Tudo num só, que ótimo. Tudo num agendamento só, no mesmo dia, no mesmo horário. Facilita muito, né? Muito, porque você não precisa voltar lá para fazer um ou pra outro vocês serviço. também, Para a acho, gente né? também, que você não Menos precisa trabalho. voltar lá. A gente sabe que as pessoas não vão no consulado porque a gente é bonito. Né? A gente sabe que é porque precisa de um documento. Né? E a mesma coisa para o casamento. Se você precisar fazer o casamento, você já faz o combo. Registro de casamento mais passaporte. Porque aí a gente já faz o seu documento novo, com aquilo ali você já muda o seu CPF, já muda o seu título de eleitor, já fica todo mundo com o mesmo nome, tudo certinho, e aí os seus filhos não vão ter problema quando você estiver lá na imigração. Por quê? Porque essa criança aqui é filho da Renata Lily White e não da Renata da Silva. Exato. Quem que é essa Renata da Silva? Seus documentos não estão dizendo que você é a Renata da Silva. Exato. Tudo tem que seguir uma ordem, né? É que as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, compreensão. E o consulado também precisa seguir os procedimentos, né? Não pode emitir um documento, que é responsabilidade, né? Sim. Tem muita fraude, pode acontecer, e depois a responsabilidade é de quem assinou ali aquele passaporte, aquele documento oficial, né? Então, gente, tem que ficar de olho no e-consular, nas listas de documentos, está disponibilizado no website
A Marília confirmou para mim que daqui a alguns meses, talvez, Sim. todos os websites, todos os consulados estarão padronizados, Isso. com a mesma informação. E, como eu mencionei antes também, o consulado, pelo menos aqui o consulado de Atlanta, do Brasil em Atlanta, tem feito vídeos informativos cada vez mais, e no que depender da gente aqui como serviço de utilidade pública, a gente vai também cada vez mais ajudar o consulado a divulgar essas informações para o público, né, em geral, ficar bem informado e tomar as decisões corretas, né? É isso. Eu digo que é como fazer um bolo. Você quer fazer um bolo, não adianta se você não tiver os ingredientes primeiro. Isso. E depois você tem um tempo de espera para o bolo assar, crescer e finalmente você vai comer o bolo. Qualquer processo consular vai ser a mesma coisa. Você junta os ingredientes, que são os documentos, aí você entra no e-consular, é o tempo que o bolo está cozinhando, né? Entra no e-consular, põe lá todos os documentos, espera a gente validar e tudo, aí você vem e finalmente pega o bolo pronto. Pega o bolo pronto, né? Mas não dá para fazer o bolo sem um ingrediente. Verdade, verdade. Bom, então hoje nós conversamos sobre registro e nacionalidade. Acho que o papo foi muito construtivo, muito esclarecedor, né? Tiramos muitas dúvidas, espero que tenha sido muito útil para a comunidade brasileira. E a vice-cônsul Marília, por favor, finalize, diga alguma coisa, se deseja esclarecer algo mais, né? Eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho lá no consulado. Se alguém tiver dúvidas com relação a esse tema, pode mandar e-mail para registro.atlanta@itamaraty.gov.br, Itamaraty com Y no final. A gente responde todas as perguntas, a gente sabe que cada situação tem uma coisinha particular, exato, então pode explicar, mas explica, não adianta mandar um e-mail só assim geralzão, genérico, porque eu não tenho a bolinha de cristal. Então explica, olha, meu caso é esse, assim, assim, assado, dá para fazer o registro, como eu faço o registro, o que é que eu preciso para o registro. E a gente tenta, na medida do possível, orientar as pessoas, claro, tá? Claro. Agradeço de novo a oportunidade e estamos lá no consulado, sempre de portas abertas. Muito obrigada, eu que agradeço. E já fica aqui o convite para uma continuidade aqui desse assunto, né, desse papo sobre questões aí dos brasileiros no exterior, que é a averbação de casamento, a averbação de divórcio, que são tópicos também muito procurados, né, pela comunidade, geram uma confusão às vezes nas pessoas. E que eu acho que vale a pena a gente tocar. Mas isso vai ser num próximo programa, já fica aqui o convite antecipado e eu espero que esse programa tenha sido esclarecedor. Se você gostou desse programa, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos programas. Até lá!